Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos para falar um pouquinho sobre seleção brasileira. Depois desses 2 amistosos dessa data FIFA de outubro, o Brasil foi do céu ao inferno, é a gangorra de torcer para essa seleção brasileira, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu imagino que pode ou não mudar na cabeça do Ancelotti para os próximos amistosos de novembro. Vamos falar um pouquinho sobre seleção. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar este mini canal a crescer, deixa aquele like no vídeo, que assim mais gente vai ter acesso a esse conteúdo e, claro, sempre aguardando os comentários de vocês por aqui. Bom, seleção brasileira fez 2 amistosos nessa data FIFA de outubro. O primeiro contra a seleção da Coreia, Brasil goleou 5-0, e o segundo, que acabou de terminar, contra o Japão, o Brasil perdeu por 3-2, a primeira derrota da história da seleção brasileira contra a seleção japonesa, que obviamente celebrou e comemorou muito o resultado, apesar de ser um amistoso. O Japão conseguiu vencer o Brasil pela primeira vez na história. 2 amistosos contra 2 seleções asiáticas que estão em prateleiras diferentes. A Coreia do Sul é uma seleção que eu acho que, se eu não me engano, é a 23ª do ranking da FIFA, mas é uma seleção que dificilmente vai brigar para chegar nas posições de mata-mata da Copa do Mundo, e a seleção do Japão é outro nível, é um patamar acima, uma prateleira acima, e é uma seleção que tenta brigar para chegar em mata-mata, e costuma chegar, às vezes chega, vai melhor, vai pior, e que tem uma geração de jogadores que já está muito integrado dentro do futebol europeu, jogadores, a grande maioria da seleção japonesa, que atuam em grandes ligas europeias, que jogam em times competitivos, que brigam por títulos e que, portanto, a gente vê uma seleção do Japão que já imaginávamos que seria um desafio maior para a seleção brasileira do que foi a seleção da Coreia do Sul. Contra a Coreia do Sul deu tudo certo, o que estava na cabeça do Ancelotti. O Brasil jogou aquele jogo com 4 atacantes, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rodrigo e Estevão, com o Casemiro e o Bruno Guimarães de meio-campistas, né? Para mim, esse é o ponto no qual eu acho que o Ancelotti já não toca mais na seleção, Casemiro e Bruno Guimarães. Inclusive, foi um grande jogo do Bruno Guimarães e, para mim, o Casemiro é o meio-campista da seleção brasileira mais regular na última década. Não tem nenhum meio-campista tão regular dentro das opções da seleção como o Casemiro. Ele, estando bem fisicamente, ele é titular absoluto e, para mim, capitão dessa seleção brasileira. E a zaga contra a Coreia foi o que, para mim, pode ser a zaga titular da Copa do Mundo, do Brasil na Copa do Mundo, que foi Militão e Gabriel Magalhães, com o Marquinhos sendo esse terceiro integrante para mim, os 3 zagueiros que, na cabeça do Ancelotti, estarão na lista definitiva para a Copa do Mundo. No jogo contra a Coreia foi isso, a gente viu um Brasil funcionando bem defensivamente, com o meio-campo conseguindo tanto ajudar defensivamente como conectar com o ataque muito móvel, todo mundo trocando de posição o tempo inteiro, o Vinícius Júnior atuando de falso 9, às vezes caindo pela esquerda, e o Rodrigo saindo da esquerda, entrando, o Matheus Cunha jogando de 10, mas também revezando na posição de referência no ataque, o Estevão entre a ponta direita e o meio-campo, enfim. Contra a Coreia, um adversário, como eu digo, de uma prateleira inferior à prateleira do Japão, o Brasil conseguiu fazer tudo que tinha na cabeça. 2 gols do Estevão, 2 gols do Rodrigo, que inclusive fez um grande jogo, para mim foi o melhor jogador do ataque da seleção brasileira nesse jogo. O Rodrigo, que para mim nessa data FIFA já não tem, eu não sei se alguém tinha discussão, mas para mim o Rodrigo tá no elenco do Brasil para a Copa, independente da minutagem que ele tenha com o Real Madrid. É um jogador que pode fazer muitas funções, que pode desempenhar em muitas posições e que costuma entregar com a seleção, então eu não entendo essa discussão, mas enfim, para mim o Rodrigo tá na Copa já, e para mim o jogo contra a Coreia foi o destaque do sistema ofensivo. O Ancelotti tá tentando colocar o Vinícius Júnior mais centralizado como esse cara de referência no ataque quando a seleção não tem a opção de jogar com um 9, e eu acho que o Vini, com o próprio Ancelotti, já desempenhou isso na última Champions que o Real Madrid conquistou, e ele sabe que ele pode fazer. Com o Xabi Alonso, o Vinícius vai ter que pisar mais na área, vai ter que estar mais próximo do gol. E eu acho que o Ancelotti também tá vendo que pode aproveitar
essa aqui para mim pode ser uma evolução dentro do jogo do Vini, que para mim é se não o melhor, um dos melhores, quando tá no melhor momento, quando tá no seu melhor momento físico e tecnicamente, é o melhor jogador, é o melhor ponta esquerda do mundo, e ele tá adaptando o seu jogo para também jogar mais dentro da área, né? Jogar mais espaços curtos, finalizar mais e melhor, e eu acho que o Ancelotti está identificando que isso vai acontecer e tá acontecendo no Real Madrid, e que ele pode aproveitar na seleção. Então o jogo contra a Coreia, ele foi um jogo redondinho, onde a gente viu o ataque funcionar, onde a gente viu o meio campo encaixar, onde a gente viu a defesa não errar. No jogo contra o Japão, o Ancelotti, eu acho, e aí tem muitas críticas, de que ele mudou o time completamente, né? A gente só viu Casemiro e Bruno Guimarães, que eu acho importantíssimo eles jogarem, porque eles precisam conectar mais, porque essa vai ser a dupla de meio de campo da seleção brasileira. Os dois estando bem fisicamente não tem discussão pra mim. Casemiro, Bruno Guimarães e Vinícius, o resto o Ancelotti trocou todo o time. Muitas críticas a ele ter trocado todo mundo, mas o Ancelotti precisa ver. Eu trouxe ontem no Melhor Futebol do Mundo e continuo acreditando nisso, de que o Ancelotti precisa ver os jogadores. Ele conhece quase todos, ele já teve contato com quase todos eles, mas ele precisa ver os caras jogando com a camisa da seleção para ajudar a tomar as decisões de quem vai estar na lista final da Copa do Mundo ou não. O Brasil tem carências nas laterais, a gente não sabe quem vão ser os dois laterais, nem esquerdo nem direito do Brasil na seleção. Nesse ciclo de Copa do Mundo foram 20 jogadores convocados, 10 de cada lado, a gente não sabe quem vão ser os laterais, o Ancelotti tem que testar. Na zaga, que eu acho que foi o ponto de maior crítica no jogo contra o Japão, eu acho que o Ancelotti tem 3 certezas, é o Marquinhos, o Militão e o Gabriel Magalhães, e ele precisa decidir quem é o outro cara, então ele está testando. Mas testar contra o Japão? Talvez ele devesse ter feito o contrário, testar contra a Coreia e não contra o Japão. Mas enfim, foi uma decisão dele, ele precisa ver os caras jogando, ele precisa fazer os testes e não funcionou. Então o goleiro Hugo cometeu erro no terceiro gol, o Fabrício Bruno não foi bem, os laterais nenhum nos passou a segurança, né, no jogo contra o Japão. O meio de campo também não foi bem. E as substituições do Ancelotti, porque o primeiro tempo da seleção brasileira, o Ancelotti foi manteve o Casemiro e Bruno Guimarães, foi com o Paquetá, porque precisa ver como é que o Paquetá vai se desempenhar. Ele é um jogador com características diferentes, né? O único, talvez, com essas características que a seleção brasileira, pelo menos nessa convocação, tinha. Ele tinha que testar o Paquetá, que até não começou bem o jogo, mas depois, durante o primeiro tempo, foi entrando. A gente foi vendo um melhor Lucas Paquetá com a seleção. E ele foi com Vinícius Martinelli, Vinícius de novo de referência, né, de falso 9, Martinelli e Luiz Henrique, que são jogadores que também o Ancelotti tem que ver, e eu acho que ambos estão no radar e devem voltar a ser convocados agora em novembro, porque eu acho que aí tem... A gente tem alguns fixos, né, no ataque, mas também tem discussão de alguns, e o Ancelotti precisa ver eles, né. Então eu acho que as decisões de ver foram boas. O primeiro tempo da seleção começa estranho, depois melhora e entra numa espiral de que parecia que o Brasil ia conseguir controlar o jogo de certa forma, mas o segundo tempo é um segundo tempo desastroso da seleção brasileira. Até depois do jogo, o Brasil ganhava por 2-0 e o Japão fez 3 gols no segundo tempo em 19 minutos, virou a partida e conquistou essa vitória inédita sobre a seleção brasileira. O Casemiro falou depois do jogo, ele foi o capitão de novo, ele foi o capitão nos 2 jogos dessa data FIFA, que foram 45 minutos que podiam custar a Copa do Mundo, podiam custar uma Copa América, podiam custar um sonho, podiam custar 4 anos de trabalho, e é uma realidade. A seleção apagou no segundo tempo. Então o balanço um pouco dessa data FIFA para a seleção foram 2 jogos, 90 minutos bons contra a Coreia, 45, talvez 50 minutos bons contra o Japão e depois 45, 40 minutos jogados fora contra o Japão. E aí eu acho que dentro dessa, o Ancelotti não deveria testar, ele precisa testar. E ele falou depois da coletiva, não vai mudar, o resultado contra o Japão não vai mudar o meu planejamento. Eu vou testar na convocação de novembro. E aí a gente pode estar contra, a favor, achar que é bom, achar que é melhor ou pior. Eu acho que na cabeça do Ancelotti ele tem uma coluna vertebral, um esqueleto dessa seleção que ele enxerga, e ele precisa ver o que ele tem de peças para formar
corpo dessa seleção, né? O esqueleto na cabeça dele tá, a gente mais ou menos já sabe Alisson, já sabe Gabriel Magalhães, Militão, Marquinhos, já sabe Casemiro, Bruno Guimarães, já sabe Vinícius, já sabe Rodrigo, já sabe Estevão, pra mim Matheus Cunha tá também nessa conversa aí, a gente já sabe, né, mais ou menos, mas ele precisa tomar decisões, e assim, esse quarto zagueiro, os meio-campistas reservas, para não descer tanto de nível de Casemiro e Bruno Guimarães para os que precisarem entrar caso seja necessário. Os laterais, principalmente, são as dores de cabeça do Ancelotti, assim, ele vai ter que tomar decisões. No gol, eu nem vou entrar nessa polêmica, porque para mim o Alisson é um dos melhores goleiros do mundo nos últimos 10 anos, assim, eu não entendo essa discussão em relação a Alisson. E os outros goleiros, eu acho que o Bento sai na frente na disputa aí pra estar na Copa do Mundo, né? O Ederson, vamos ver como é que ele chega também fisicamente, porque tem essa dúvida, né, de a gente não saber exatamente como é que ele vai estar até lá. E aí essa discussão de goleiros aí é outra coisa, mas assim, pra mim o Alisson é titularíssimo. O resumo a seleção brasileira, os testes do Ancelotti, eu acho que a derrota serviu, foi uma derrota, entre aspas, útil, porque dali ele vai tirar algumas conclusões importantes. Já para a próxima convocação, acho que a gente vai ver nomes diferentes. E alguns nomes que foram testados claramente não funcionaram, e eu acho que perdem aí muito para estar nessa lista que parece que é a lista de março do Ancelotti, aí sim é a lista dele já pensando em Copa do Mundo. Vamos ver, os próximos 2 amistosos em novembro contra as seleções africanas, que é outro tipo de exigência, né? Hoje o Japão mostrou que é uma seleção que vai competir dentro da Copa do Mundo de novo, como competiu nos últimos anos. E vamos ver como é que vão ser os testes contra as seleções africanas, que vão te exigir outra coisa, né? E o Brasil também vai precisar estar preparado para esses jogos. Mas, enfim, todo mundo é meio técnico da seleção, então todo mundo tem a sua opinião, mas eu acredito que o Ancelotti, assim, por conhecer ele um pouquinho, acho que ele sabe o que ele tá fazendo. Eu confio. No momento eu confio. Vamos ver como é que vai ser o resultado na Copa do Mundo, que é a Copa do Mundo, é o que importa. Como disse o Ancelotti na coletiva, nem depois da Coreia a gente tinha ganhado a Copa do Mundo, nem depois do Japão a gente perdeu a Copa do Mundo. Ainda falta pra Copa do Mundo. E ele precisa tratar isso exatamente como né? São amistosos nos quais o Ancelotti vai tirando certezas e vai resolvendo dúvidas que ele tem na cabeça dele. Vamos ver como é que vai ser. Em novembro, se vocês chegaram até aqui no vídeo e não está inscrito, se inscrevam, deixa o like, comentários e, claro, volto já com mais vídeos, porque tá terminando o Data FIFA e vamos falar muito sobre futebol europeu. Beijo pra vocês.